Isaías 41, 10. Está escrito assim na doce e inerrante palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Muito bem. O Atlas da Saúde elencou em minhas pesquisas, eu descobri isso, elencou mais de 500 medos e fobias que os seres humanos sentem. O ser humano está com fobias, com medo, o ser humano está doente, está com transtornos, está enfrentando muitos males em sua vida. Eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de medo, de fobia, o que é isso, o que isso traz ao corpo do ser humano e depois dizer como que a gente deve tratar isso. Então, primeiro, eu quero conversar com vocês sobre o medo. O medo é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção do perigo real ou imaginário. O medo não é uma coisa ruim. O medo pode ser uma coisa boa. O medo, na psicologia, é temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. É um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Os medos cumprem uma função instintiva de manter o corpo vivo. É totalmente natural sentir medo. O que nós não podemos é permitir que o medo nos paralise, nos trave. Só que quando o receio vence a barreira da normalidade e vira algo fora do controle em ocasiões que não fornecem nenhum risco, isso vira fobia. Quando o medo é descontrolado ou quando ele paralisa, isso se torna uma fobia. E eu coloquei aqui na tela, muda para mim a tela, por favor, querido. Isso, conforme eu for pedindo, você vai colocando. Eu coloquei algumas fobias que nós... tipos comuns de fobias. A agrofobia é medo de altura. Pode passar. A agorafobia. Eu li várias vezes isso. Na hora de ler para vocês, engasguei. A agorafobia, ambiente lotado. Tem medo de ambiente lotado. Vamos lá. De repente, você se identifica com alguma. A aracnofobia. Tem medo de aranha. Quem tem medo de aranha aqui? Oh, Jesus. A catsaridafobia. Eu treinei várias vezes. Catsaridafobia. Medo de barata. Eu sou catsaridofóbico. Tenho medo de barata. Me dá outra aí. Claustrofobia, você conhece. Medo de lugar fechado. Outra. Glossofobia. Medo de falar em público. Hematofobia. Eu tinha esse medo, não tenho mais. Uma vez fui doar sangue, e terminou a doação de sangue, eu super bem, na Santa Casa do Rio de Janeiro. E meu amigo passando mal, suando sangue. Eu levantei da cadeira, foi quando eu olhei ele com o braço furado, eu desmaiei. Nunca mais eu pude doar sangue. Que eu conto isso, eu falei, então você não pode doar sangue. Então, é medo de ver sangue. Com esse bruto corpo aqui, medo de ver sangue. Hoje já não tenho mais, tá? Hidrofobia, medo de água. Nictofobia, medo de escuro. Pode passar. Agora eu vou mostrar para vocês algumas fobias esquisitas, tá bom? Passe lá para mim. Automatonofobia, medo de autômatos e bonecos de cera. Eu visitei um museu de cera e realmente tem uns bonecos que dá medo, viu? Bromidrofobia, medo de odores no corpo. Vamos lá. Caetofobia, medo de pelos e cabelos. Eu falei, Jesus. Deipnofobia, medo de jantar em grupo. Esse é egoísta, né? Exoptrofobia, medo de espelho ou de se olhar no espelho.
Será que ele vai ver alguma coisa, né? Vamos lá. Filemafobia, medo de beijar. Isso eu não tenho esse problema, gente. Onfalofobia, umbigos, eu tenho esse problema. As minhas netas vêm pegar no meu umbigo, passo até mal. E aqui as crianças agora, e alguns adultos. Lanchanofobia, tem medo de vegetais, não tem? Tem gente que não come. E olha esta só agora. Hipopotomostroesquipedalhofobia. É o medo de palavras grandes. É verdade isso. Eu falei, eu tenho que mostrar para o povo isso, né? Muito bem. Max Lucado, em seu livro Sem Medo de Viver, ele cita 13 tipos de medos que eu achei interessante. Coloque lá para mim, por favor. Medo de não ser importante, medo de desapontar Deus, medo de escassez, medo de não proteger os filhos, medo de desafios arrebatadores, medo das piores hipóteses, medo da violência, medo do próximo inverno, medo... Está chegando inverno, hein? Oh, Jesus! Medo dos momentos finais da vida, medo do que vem por aí, medo de que Deus não exista, medo das calamidades globais, medo de Deus sair da minha caixa. Quer dizer, medo de que Deus não seja aquilo que eu projetei de Deus, entendeu? Muito bem. 7 maiores medos da humanidade. Quais são? Talvez não se identifique. Medo da morte, medo de falar em público, medo de altura, medo de sangue, medo de inseto, medo do escuro e medo de lugares fechados. E eu achei interessante isso. Medos que nos impedem de crescer, como pessoa, espiritualmente, profissionalmente. Medo de fracassar, medo de rejeição, remorso do passado, sentimento de culpa e, por fim, sentimento de inferioridade. Muito bem, eu quis escrever para vocês isso, porque eu achei interessante como que nós estamos como seres humanos. E eu fico pensando no que temos nos tornado como pessoas. E muitos de nós têm medo de si próprio. Alguém disse certa vez que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Foi você que falou, né, pastor Ricardo? O maior inimigo que nós temos, às vezes, somos nós mesmos. É verdade isso. Nesse mês de junho, nós estamos conversando sobre um tema geral chamado coragem. Nós já tivemos 2 mensagens, escutei a mensagem do Renan, apropriadíssima. O pastor Silas deitou cabelo, foi muito boa. E hoje eu espero que Deus possa usar essa mensagem para te abençoar, tá bom? Muito bem. O que é coragem? E o tema que ficou para mim é coragem para viver. Coragem para viver. Coragem é moral forte perante o perigo, bravura, intrepidez. Firmeza de espírito para enfrentar situações emocionais ou moralmente difíceis. Fazer ou suportar aquilo que é difícil ou que dá medo. Isso é coragem. Fazer ou suportar aquilo que é difícil ou que dá medo. Vocês concordam que é preciso ter coragem para viver em nossos dias? Coragem para tudo que fazemos. Coragem para viver quando se perde um ente querido. E eu quero abrir um parênteses, eu quero abrir um espaço para falar com vocês algo que nessa semana foi muito difícil viver. Essa semana, que se encerrou ontem, eu vivi um dos momentos mais tristes da minha vida. E eu creio que, como igreja, nós fomos surpreendidos pela notícia da morte prematura de nossa querida irmã Daniela. Será que ela não quer pregar? Muito bem. O que leva um ser humano a praticar um ato tão brutal e tão cruel quanto uma pessoa? Eu, sinceramente, queridos, eu passei esses dias em que nos envolvemos com a morte da Daniela, foram 2 dias muito intensos, muito difíceis, emocionalmente desgastantes. Mas eu pensei na vida, eu digo, como pode alguém fazer isso? Nós estamos nos tornando
Nós somos animais racionais, mas estamos piores que os animais irracionais. Porque os animais irracionais, eles matam para comer ou para se defender. E nós matamos por qualquer coisa. Eu creio que as investigações do caso da Daniela vai nos mostrar que o motivo foi torpe da morte da nossa amada Daniela. E nós precisamos refletir até onde nós iremos, aonde nós estamos indo como seres humanos. Jesus disse em Mateus 24, 9 e 12, ele fala sobre o tempo em que nós estamos vivendo. Ele diz, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E agora eu quero que você preste bem atenção nesse final desse texto que eu escolhi. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Repita comigo o final. O amor se esfriará de quase todos. E aí, durante os momentos em que nós passamos com a família da Daniela, tentando ajudar, tentando consolá-la, em alguns momentos eu me lembrei desse texto. E lembrei que o texto diz que o amor se esfriará de quase todos. Eu confesso a vocês que isso me causou um desencanto. Me causou um desencanto em relação à raça humana. Porque nós estamos chegando a um ponto que nós temos medo de sair de casa. Medo de encostar o carro. Medo de sair da garagem. Nós temos medo de abrir a porta, de fechar a porta, de abrir a janela. Nós estamos presos dentro da nossa própria casa, por medo. Porque a violência graça de uma forma terrível. E eu creio, queridos, que Deus brevemente promoverá um novo dilúvio. O novo dilúvio, porque a raça humana está deteriorada. A raça humana está corrompida. Esse dilúvio vai ser um dilúvio especial, que nós, os escolhidos, vamos participar dele. Porque nós seremos recolhidos junto ao Senhor. Mas em meio a esse sentimento de desencanto em relação ao ser humano, à raça humana, o que um ser humano pode fazer com o outro, me veio um sentimento de esperança. Quando eu comecei a ver que aqui esse templo, durante o tempo do guardamento da Daniela, estava cheio de pessoas. Eu achei interessante porque a Nath disse para mim, pastor, um dia ela disse para mim assim, o dia que eu morrer não vai ninguém, nós não temos amigos. A Daniela falando para sua filha, o dia que eu morrer, filha, ninguém vai porque nós não temos amigos. Quem esteve aqui sabe como estava isso. Pessoas entravam, saíam, e esse templo estava cheio. Quando eu vi isso, queridos, eu falei, peraí, nem tudo está perdido. Se as pessoas têm a capacidade de amar outros, no sentido de se entregar, de vir, pessoas vieram, ficaram o tempo todo aqui, a nossa igreja especial, mas tinha muita gente que não era da nossa igreja. Muitos amigos, pessoal da prefeitura, pessoal que tinha trabalhado com ela antes, pessoal que trabalhava com a Nath, pessoal envolvido com o Carlos, muita gente passou por aqui. Esse desencanto se transformou em esperança. E meu coração foi tocado por algo especial que está nesse versículo. O final do versículo diz assim, de quase todos. Você pode dizer comigo? De quase todos. O amor se esfriará de quase todos. O que me tocou, pastor Ricardo, foi o final. De quase todos. Quer dizer que nem todos estão nisso. Algumas pessoas ainda amam. O amor não se esfriou. As pessoas estão disponíveis para amar, para demonstrar o amor. Que esperança nova. Ainda existem pessoas que não se encaixam na afirmação de que o amor se esfriou. Vi muitas pessoas vindo até a família e manifestando o seu amor
Amor incondicional pela família, reconhecendo o valor da Dani, de como elas a amavam, como sentiram a sua perda. Mas minha alegria maior, queridos, minha emoção maior, foi quando eu vi a igreja de Jesus, e não era só essa igreja, outras igrejas envolvidas, na hora que nós fomos prestar um culto de adoração a Deus. Foi um dos cultos mais lindos que eu participei até hoje. Mais tocantes, pelo menos para mim. Pude sentir a presença de Deus num velório, queridos, de uma forma muito intensa. Pessoas passaram por aqui, cantaram. Pastor Silas trouxe uma palavra preciosa, mas o clima que estava aqui é um clima espiritual. E a gente vê que a Dani é de Deus, que ela voltou para Deus, porque o clima era maravilhosamente espiritual no dia do seu sepultamento. Eu creio que eu nunca mais vou esquecer disso. Queridos, a esperança não morreu. Tem um jeito. O amor supera todo medo. O amor supera toda fobia, toda crueldade, toda brutalidade. O amor supera. E ainda há pessoas que amam. Nem tudo está perdido. Para nós que cremos em Deus, precisamos coragem para viver nesse mundo que é tão difícil, que tem tantos desafios. Deus, instruindo Josué, disse a ele: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós temos que confiar que Deus está conosco, que Deus nos protege, que Deus está sempre ao nosso lado, sempre nos dando o caminho, nos indicando o caminho que devemos seguir. Que devemos ser fortes e corajosos, que não devemos temer nem nos espantar. Devemos ter coragem quando enfrentamos uma separação, quando enfrentamos a perda de um emprego. Devemos ter coragem para enfrentar os desafios do dia a dia, para enfrentar uma perseguição religiosa no trabalho, na escola, em casa, no grupo de amigos. Coragem para se posicionar na universidade. Precisamos, os jovens, se posicionar na universidade. As nossas universidades estão com um problema seríssimo. Eu imagino o sofrimento dos nossos jovens ao se posicionarem que são cristãos. Mas coragem, meu querido e minha querida. Coragem, porque a vitória é sua, não é deles. Coragem, coragem, coragem para você ir contra a quebra de princípios e valores do reino de Deus. Não aceite. Tenha coragem. Tenha coragem. Max Lucado falou sobre os medos, eu citei para você os medos, e ele disse que em contrapartida existe a coragem. E ele disse que a coragem não entra em pânico, a coragem ora. A coragem não lamenta, a coragem acredita. A coragem não se enfraquece, a coragem ouve. Ouve a voz de Deus, chamando 366 vezes nas Escrituras, uma para cada dia de um ano bissexto. Não temam. 366 vezes aparece na Bíblia a expressão não temam. Coragem. Ouve a voz de Cristo confortando através dos corredores de hospital, através dos cemitérios, através das zonas de guerra onde o ser humano mais sofre. Eu gosto muito de ir ao hospital. Eu gosto muito de ir à UTI. Eu gosto muito de participar desses momentos em que o ser humano está aberto. São nesses momentos que você pode falar de esperança, e pode falar de Deus, e pode falar de Jesus Cristo. O tempo que nós estamos vivendo, um tempo de heresias, de exageros. As igrejas estão tomadas de uma pregação fajuta, de uma pregação que é insípida. Não se fala da cruz, não se fala do sangue, não se fala do preço. Ah, nós já pagamos o preço? Sim, Senhor, nós já pagamos o preço, Jesus pagou o preço. Mas nós temos que viver uma vida santa.
Não se apavore com a heresia, com a calamidade e com a apostasia que vivemos em nossos dias. Não ceda, não desista, pois logo você testemunhará a vitória. Mateus 24, 13 e 14 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e aí, então virá o fim. E então virá o fim. Jesus preparou seus seguidores com uma coragem perspicaz. A confiança na vitória definitiva traz a coragem definitiva. Você tem coragem porque você sabe que a vitória é definitiva, que a vitória é sua. Você entende isso? É isso que alimenta a sua coragem, porque a vitória já está em suas mãos. Novamente quero citar Marcos Lucado. Eu li o livro dele, achei interessante, muita coisa que eu cito aqui é desse livro. Ele conta a história de um almirante chamado James Stockdale, que foi prisioneiro de guerra por 8 anos durante a Guerra do Vietnã. Depois da libertação de Stockdale, um repórter lhe perguntou como ele tinha sobrevivido a 8 anos num campo de prisioneiros de guerra no Vietnã. E nós sabemos como era, já vi em filmes, como eram esses campos de guerra, de prisioneiros na guerra. Ele respondeu: eu nunca perdi a fé no fim, presta atenção, no fim da história. Eu nunca perdi a fé no fim da história. Eu nunca duvidei, não só de que eu ia sair, mas também de que eu ia prevalecer no final e transformar aquela experiência no evento que define minha vida. Então o repórter perguntou para ele: e os outros? Quem sobreviveu? O repórter perguntou: quem não sobreviveu? E aí Stockdale respondeu assim: sabe quem não sobreviveu? Foram os otimistas. E o repórter ficou curioso. Os otimistas? Sim, que os otimistas, eles diziam assim: nós vamos sair no Natal. Aí não saíam no Natal. O Natal chegava e ia embora, eles não saíam. Então eles diziam: sairemos até a Páscoa. E a Páscoa chegava e ia embora. E depois o dia da ação de graças. E depois seria o Natal de novo. E nunca acontecia. E essas pessoas otimistas morreram de coração partido. A coragem de verdade abraça as realidades da dificuldade atual e do triunfo definitivo. Sim, meus queridos e minhas queridas, a vida é muito difícil, mas não será assim para sempre. Há um fim. Alguém disse: tudo vai dar certo no fim. Se ainda não deu certo, porque ainda não é o fim. Embora a igreja seja separada como o exército de Gideão, embora a terra de Deus seja esbofeteada pelo clima, embora a terra esteja ensanguentada pela desventura, embora a própria criação pareça abandonada no mar, este homem que escreveu disse: não faça tempestade em copo d'água. Salmo 37, 7 diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Instrução para nós, queridos: evite o otimismo ingênuo. Não ganhamos nada encobrindo a brutalidade da existência humana. Este mundo é um mundo tóxico. Não seja ingênuo. Mas também não penda para o outro lado, nos juntando ao coro daqueles que são pessimistas. Entre a negação cega e o pânico está o seguidor de Cristo equilibrado, com pensamento claro e ainda crente.
de olhos bem abertos, vendo tudo o que acontece, no entanto, sem medo e em paz. Salmo 27:3 diz: ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Nesses dias perigosos, nesse mundo frágil, com colapsos financeiros nos noticiários e terroristas à solta, temos todas as razões para correr para abrigos de medo e aflição, de nos recolhermos com medo, de não sairmos mais à rua. Mas Cristo nos diz: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Coragem. Coragem, minha irmã. Coragem, meu irmão. Coragem para viver. Coragem para viver em Cristo. Coragem para viver em Cristo até o fim. Não desista. Não seja ingênuo, mas não seja pessimista. Creia que Deus está no controle. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos crer nisso, que a vitória é certa e que o fim está muito próximo.